Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um papo de estrategista. Como sempre, eu estou com ele, meu parceiro, meu amigo. Fala comigo, Pedro Fresh. Tudo tranquilo por aí? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo vocês aí ao nosso canal Papo de Estrategista. E hoje a gente está com um rapaz de marketing. Bem-vindo aí, Digo. E fala você, Alan. É muito mais do que um rapaz de marketing, né? Ele é diretor de marketing, mestrando em design industrial, professor de informática. Esse cara é brabo, ele tem muita coisa para contribuir aqui conosco. Fala comigo, Rodrigo. Tudo tranquilo por aí? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Recebi esse convite aí maravilhoso para a gente fazer um bate-papo aí e simbora. Let's go. Vamos nessa. Queria que tu se apresentasse aí, Rodrigo, para a galera que não te conhece, né? Falar um pouco sobre você e a gente começa a entrar aqui em alguns assuntos e trocar insight para a nossa audiência. Fica à vontade aí. Beleza. Então, vamos lá. Rodrigo Diniz, um cara de 32 anos, querendo um lugarzinho ao sol, né? Estudando que nem um doido, trabalhando que nem um maluco, correndo atrás aí do dia a dia. Diretor de marketing de uma agência, digo marketing publicidade, no qual a gente atua com gerenciamento de redes sociais, design, fotografia, filmagem. A gente pega a vertical inteira do cliente e joga ele na rede social, YouTube, joga ele no Mercado Livre, cria site, o que depender a gente está fazendo para poder alavancar os nossos clientes aí. É isso aí. E como sempre, eu vou tentar tirar o máximo aqui de você, hein, Rodrigo? É Oportunidade de isso? conversar com o diretor de marketing, pode ficar preparado aí, que se depender de mim, tu vai beber muita água para gastar essa saliva. É disso que o Brasil gosta. Vamos embora, porrada. Vamos nessa. Pedro, eu acho que para a gente começar essa discussão, seria interessante pegar o ponto de vista de qual é o principal problema que vocês identificam nos empreendedores de hoje, nas marcas que vocês trabalham. E acho que isso vai ajudar bastante o nosso público, né? Porque quando você trabalha com marcas, trabalha com publicidade, está em contato com diferentes marcas, você acaba percebendo alguns padrões, alguns problemas que se repetem independente do mercado, independente do nicho, né? São coisas que chegam a ser até natural. E muita gente que está assistindo esse vídeo agora pode estar passando por algum problema desse. Então, eu queria pegar o ponto de vista de vocês, pode começar aí pelo Pedro. Qual é, Pedro, o principal problema que você enxerga hoje nas marcas, nos empreendedores? O que que eles precisam resolver antes de começar a pensar no próprio negócio? Primeira coisa, a gente tem que estar pensando no processo por inteiro, né? Porque eu acho que hoje, quando um empresário ou qualquer pessoa vai querer montar um negócio de grande, médio ou porte, o que que acontece? Eles precisam, primeira coisa, ter a questão de processo, né? Processo, muitas empresas que estão nascendo na era digital, eles negligenciam essa questão de agência, algumas vezes não acreditam em tráfego, eles não conseguem conquistar ali novos horizontes também, algumas vezes não conseguem pensar fora da caixa. E hoje, muitos empresários que hoje estão vindo, e até muitos antigos, eles pensam muito dentro da caixa e vem muito aquela questão, não funciona para mim, e eles veem várias empresas aí crescendo, se desenvolvendo, e algumas vezes não conseguem estar chegando a esse horizonte porque eles não acreditam que podem ser. E aí entra toda aquela questão, não funciona para mim, acho que não é caro, eu não consigo fazer isso, de repente o cara tem um ótimo ponto de venda e nunca pensou vender online. Então, eu acho que hoje muitos empresários, além de não entender o processo dentro da empresa, eles acham que é só venda. Eu quero só vender e no final é um número lá. Hoje eu gastei 10 e eu tenho 15. Só que eles não conseguem ver o que, que é esse 15. Algumas vezes esse 15 é prejuízo, ele está no prejuízo, porque não consegue encaixar ali os horizontes de entender o processo, de entender o produto. Algumas vezes muito não batem no digital como devem bater, acha que é questão só de ir lá e publica uma vez por semana, algumas vezes vai lá e não faz um anúncio pago, algumas vezes não consegue entender quantas vendas teve quantos atendimentos teve por telefone. Como é que uma pessoa que tem um cara que vende não sabe a quantidade de telefone, não sabe qual foi a qualidade daquele lead. Então, eu vou começar por aí, e aí eu vou passar agora para o nosso querido Digo,
que você pode trazer, digo, para a gente de mais insights ali, passando algumas coisas no que eu falei e reforçando nisso daí? Então, vamos lá. Pegando o gancho aí do que tu comentou agora, primeira pergunta que eu faço quando a gente entra em negociação com o cliente ou vou conhecer algum cliente, primeira pergunta que eu faço: você quer vender ou você quer vender com qualidade? Há uma grande diferença entre esses dois quesitos. Quando você fala, quero vender e apenas vender, meu, a gente pode lançar uma estratégia bem rápida aí para poder você tirar das produtos do estoque, mas é um tiro no pé. É um tiro no pé. Vamos dar um exemplo, um fast food. Você vai querer lançar um sanduíche novo no teu fast food e o empresário, o gestor, não está preocupado com uma venda saudável, não quer uma venda de qualidade, ele quer vender. Só quer vender, vender e olhar a grana entrando. Ok, perfeito. A gente vai, primeira semana, gestão de tráfego, joga lá um link patrocinado, pum, porrada, estourou. Na outra semana, porrada, estourou. Na outra semana, porrada, estourou. O que ele faz? Contrata um outro chapeiro, contrata mais um da limpeza, achando que recurso e também o aumento de venda que ele teve vai suportar, né? E não é assim. E não é assim. Hoje aqui na agência a gente preza muito pela venda com qualidade. O que é uma venda com qualidade? Projeção. Entender não é você sair do 10% para 50%. É você vir gradualmente do 10 para o 20, do 20 para o 30, suportando bem a tua equipe, sem sobrecarregar funcionário, sem ter custos exorbitantes de uma hora para outra, entendeu? Então, eu acho que o primeiro quesito é esse. Você entender se você quer vender apenas vender ou vender com qualidade. E a venda com qualidade, aí você entra diversos quesitos, né? Você entra vários quesitos em cima disso. Passa também pelo esses pontos que vocês comentaram, né? Interessante, porque assim como a gente identifica que há uma clara falta de educação em aspectos básicos de um negócio, e aí eu vou até passar um pano um pouco para quem está começando o negócio, porque é natural você descobrir os problemas no caminho, né? Eu sou da filosofia, eu entendo que você precisa ter o mínimo de planejamento para começar algo, mas se você quiser planejar muito, você não faz nada, então você precisa agir. E essa atitude de começar algo sem saber o que te aguarda também faz parte do jogo, da tomada de risco para você poder iniciar um negócio, né? Nunca vai estar perfeito. Perfeito ele é inalcançável, ele é inatingível, né? Mas de fato eles negligenciam muito questões como o processo e tem essa mentalidade aí, Rodrigo, passando um pouco pelo que você falou, também muito de curto prazo, né? O pensamento de eu quero vender para agora a qualquer custo e dane-se, me parece que é algo recorrente. E não é tratado como se deveria. O empreendedor, né, ele acaba se emocionando demais. Ou seja, ele não entende se ele está dentro de uma sazonalidade, ele não entende se é uma demanda ali legítima, se é uma demanda reprimida. Ele já quer colocar os pés pelas mãos, né? E aí ele se complica em tudo. E ele aloca muito mal, percebo também que há uma tendência a alocar muito mal os recursos. E parafraseando aqui o Pedro, custo é quando você não entende o que está sendo feito, né? Quando você entende é investimento. E isso passa por um processo de educação, né? Ele precisa ser educado, porque é natural a gente não ter informação de tudo. Nós somos ignorantes em muitas áreas. Se você for discutir assuntos que fogem aí do teu dia a dia, você não vai conseguir se aprofundar em cima disso. E para o cara que está começando um negócio também, e principalmente quando é o primeiro negócio, ele não tem essa experiência. Então é natural que ele não tenha conhecimento nem de contabilidade, de processos administrativos, Alan, de não só o vendas. primeiro, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, é assim mesmo. Sem conhecimento, tu vai tomar porrada na área e é o que você falou, vamos embora. Tomando porrada aos trancos e barrancos e se embora. Tem que ser assim. Mas claro, né? Com planejamento, vamos criar direitinho, projetar como que você vai realizar a venda, entendeu? Claro, a empresa é venda. Se a pessoa não vender, nenhuma sobrevive, correto?
Então você precisa planejar direitinho, faz o planejamento de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, no mínimo esses até 2 anos, entendeu? Para você conseguir ver ali, conseguir ter um bom fluxo de caixa, que isso é muito importante também. Empresa que não trabalha o fluxo de caixa, que não tem dinheiro em caixa, se der mole, aparecer uma crise, uma pandemia, muita gente vai quebrar, como quebrou, entendeu? Então, a gente aqui preza muito a nível de processo e documentação. Eu prezo muito isso, entendeu? Mas o que fazer para mudar essa mentalidade de curto prazo? Porque você precisa, antes de apresentar um plano, ou mostrar um planejamento aí de médio prazo, de 2, 3 meses, de mostrar esse horizonte de tempo mais ampliado, você primeiro precisa mudar a mentalidade de curto prazo. Quais são as estratégias que vocês adotam para mudar essa mentalidade de curto prazo do cara que acabou de chegar ali contigo e ele não tem essa percepção do tempo, ele não consegue enxergar esse horizonte mais ampliado, ele está acostumado a vender o almoço para comprar janta, ele quer tudo para ontem. Como trabalhar essa mentalidade de curto prazo na tua visão? Então, acredito que são metodologias, entendeu? Quando a gente chega num cliente e vamos supor, o gestor, Rodrigo, olha só, a gente resolveu montar uma choperia, resolveu montar um bar, entendeu? Um espeto. Ok, beleza. Vamos entender o projeto? Senta aqui, vamos conversar. Me explica a história do projeto, me conta como é que você está trabalhando com isso, quem são os recursos, qual o procedimento, entendeu? Então, pegar metodologias que deram certo em outros negócios, em outros comércios, e aplicar naquele comércio. Esse que é o bom da nossa empresa. Nós já trabalhamos com mais de 200 projetos de diversos segmentos, entendeu? Dentre eles, fast food, indústria, serviço, produto, bijuterias, fitness, diversos segmentos. Então, a gente tem a experiência já para poder encurtar o caminho do cliente, entendeu? Vamos lá, dar um exemplo real, um exemplo que é onde o nicho mais forte da empresa hoje, que é fast food. Primeira coisa, você precisa ter um bom cardápio, entendeu? O visual. Fast food é visual. Não tem muito o que fazer. Então, aí o cara quer montar um fast food, pega, vamos lá, um V3, bate 3 fotos de V3, coloca na rede social dele, quer que chova venda. Não tem como. Você pede um lanche do cara e visualmente o hambúrguer não tá legal. Pode ser maravilhoso, saboroso demais, mas visualmente não tá legal. Não vai ter venda. Então, a gente, voltando na tua pergunta, a gente entra em metodologias, explica ao gestor da área, olha só, no teu segmento, o mercado age assim, X, Y e Z, beleza? Sentimos que você tem carência neste segmento, ou que você tem carência nessa etapa. Vamos trabalhar um pouco disso? Rodrigo, não quero trabalhar isso. Ok, show de bola. Vamos seguir por outro caminho. Rodrigo, quero trabalhar isso. Ok, beleza. A gente vai e indica possibilidades, ou pode ter um treinamento com a nossa equipe, ou talvez a gente indique algum curso. O Sebrae está aí, que é muito importante também o Sebrae. Tem cursos frequentemente no Sebrae. Tem um curso no Sebrae, por sinal, que é muito interessante, que é sobre cliente e fornecedor. Muitos gestores não sabem a diferença entre o cliente e o fornecedor, entendeu? Então, é nessa pegada aí. É entender mesmo a cultura da empresa, a gente vai para dentro mesmo, procura compreender como que o gestor vai gerir, que são perfis, são perfis. Existem gestores que gostam de a curto prazo, como você falou, existem gestores que, ó, a gente tem aqui 6 meses para trabalhar, vamos ver o que vai dar, entendeu? Então, é literalmente perfil, entender o perfil do cliente e o a curto prazo, porrada, entendeu? A gente vai indicando o que a gente acha que tem que ser feito e cria um cronograma, project direitinho, Microsoft Project, cria um cronograma maneiro, mostra para o cliente que a gente aprovou, porrada, vamos embora. Pedro, pegando esse aspecto aí do que a gente está falando agora, que é necessário educar esse cliente, mas nós sabemos que há uma diferença em escala de consciência dos clientes, né, Pedro? Cada um vai estar ali numa etapa, e isso vai nortear a mentalidade dele, né? De entender um processo mais longo ou mais curto. Eu queria que você trouxesse algum comentário nesse aspecto de como tratar esse cara
que ainda está ali no início do estágio de consciência e está com a mentalidade de curto prazo? Como mostrar essa importância para ele, Pedro? Não, eu vou até agora tá falando aí relacionado ao que o Diego falou, que eu acho que muitas vezes o cliente não sabe o que quer. Primeira coisa, eu acredito que a maioria das pessoas que hoje são gestoras, são gerentes ali de grandes empresas, elas têm muito domínio da tua área e de outras áreas muito pouco, mesmo que o cara ou a pessoa, as equipes mexam ali, por exemplo, numa rede social, mexam num site, para fazer essas coisas. Então, hoje, analisando hoje esse público, muitas soluções não vão dentro do que o cliente quer, e sim do que ele precisa, que também são duas coisas bem diferentes. Por quê? Porque a partir do momento que você abre uma brecha para ele não aceitar o que você tá sugerindo, a sua performance algumas vezes ela diminui, porque é aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele precisa executar. E algumas vezes isso o cliente ele entender isso também ele é muito complicado, porque o cliente, algumas vezes, falando em clientes que querem resultado em curto prazo, tá? Porque longo prazo já é uma mentalidade diferente na minha visão. O cara que quer curto prazo, ele tem uma mentalidade totalmente diferente de pessoas que pensam a longo prazo. Alguns pensam em médio prazo e outros a longo prazo, e para mim, essa escala de consciência ela vai sendo aumentada de acordo com isso. Já entende um pouco do como é que funciona. Hoje, me diz um negócio que você bota R$ 1.000 e no outro dia volta a R$ 2.000. Dá para Eu fazer? quero. Não. Eu Dá quero, eu para quero. fazer? Dá para Dá. fazer? Dá pra fazer. Dá para você poder fazer. Dá Mas pra é fazer. óbvio, aí entra em muita coisa que você falou, precisa de um processo, precisa de uma organização, porque tudo é isso. Quando você vai fazer uma campanha, por exemplo, no Google, ou você fazer uma campanha no Facebook, não é você chegar lá e, pum, aperta um botão e plim, não é isso. É como você falou, é a imagem, é a qualidade, para quem você está vendendo, qual é o público, o que eles curtem, o que eles gostam, e assim sucessivamente. Então, essa parte eu acho que vai muito das empresas também, como elas batem de frente com o cliente. Por exemplo, quando eu faço algum tipo de negociação, eu sou um pouco mais direto. Por quê? O cliente, algumas vezes, ele não sabe para onde ele quer. E algumas vezes, se você perguntar para o cara, o que você quer fazer na tua empresa? A resposta vai ser o quê? Quero vender mais. Mas Sim. antes Quero de mais vender dinheiro. mais, porra, existe um abismo dentro disso. Existe um abismo dentro disso, porque todo mundo quer vender mais. Eu quero Se eu vender. colocar R$ 100 de patrocínio, eu vou ganhar 10 mil? Se eu botar R$ 100, vai me voltar 200 quando? Então, são processos que vão chegar. E hoje na internet, como a gente que gosta muito de trabalhar dados, analisar dados, a gente gosta muito de quê? Quanto mais nós trabalhamos os dados, mais certeiros são a nossa direção, ou o público-alvo, ou a conversão que a gente precisa. Então, a gente gosta de trabalhar nessa questão. Então, quando eu falo num cara hoje, por exemplo, que está agora, eu estou criando um negócio agora, né? Sei lá, no chutão, vou seguir aí tua linha de raciocínio. Estou montando um fast food. Show de E aí bola. eu vou pegar aí alguma coisa do que o cara faz. Primeira coisa, foto de celular é uma merda. O hambúrguer tem que ser bonito, tem que ser Hoje nós gostoso, temos tem que ser aparelhos atraente. telefônicos onde a tecnologia já evoluiu muito, né? Sim, Foto de mas iPhone sai maneira, o iPhone novo também tem, mas não se compara com uma foto com uma câmera profissional, de um fotógrafo, com iluminação, tudo o cenário montado, né? é um custo, é um custo. Mas Sim. aí, algumas vezes, ele não é um custo que você vai ter eternamente. Por exemplo, quando você vai fazer um cardápio, né? Porra, tem gente que gosta de pegar e fazer um caderno, um cardápio. Para mim, na minha visão, isso é uma bosta. Porque o cliente chega lá, você tem que ter pratos legais, mas você não precisa ter um caderno. Você chega É, lá, tem 366 mil pratos. esse conceito, ele é um pouco difundido mediante ao segmento do estabelecimento. Porque vamos lá, se for um fast food, realmente um cardápio com páginas não tem lógica.
Entendeu? O fast food é você ter ali um panfletozinho, o lanche, aquela promoção e tal. Beleza, ponto. Resolveu. Mas se você for trabalhar um casual food, no qual o estabelecimento pede que o cliente fique ali, que ele coma lá dentro, aonde tem um ambiente agradável, televisão, ar-condicionado, aquela penumbrazinha que te relaxa pós-trabalho, happy hour, entendeu? Então acaba que pegando o casual foods, onde o cliente precisa ficar um tempo ali para poder gastar mais, entendeu? Dependendo da estratégia, é interessante ter um cardápio com páginas, porque faz ele parar, pensar, olhar, entendeu? Mas fast food realmente, comida rápida, vambora, porrada, é aquela promoção que tu vê no McDonald's, 2 lanches por R$ 15, entendeu? Não sei nem mais se é R$ 15, não como mais no McDonald's. Mas é nessa pegada aí. Fast food é nessa pegada aí mesmo. Eu não quis generalizar, né, se seria um ou outro, eu estou falando fast food em geral, para nós começarmos aqui a tentar nichar muito algum segmento, pode ser que alguém que está aqui passando aqui, assistindo a gente nesse bate-papo possa fugir. Então, não vamos tentar deixar esse bate-papo mais generalista, porque muita coisa do que a gente tá falando, ele pode ser adaptável a qualquer tipo de negócio, físico, ele online, seja o cara que está iniciando, até mesmo caras que já estão no mercado, né? Agora, Alan, o que você pode trazer mais de insight para a gente, relacionado a isso que a gente está falando aqui, o cara de curto prazo. Vamos falar primeiro de curto prazo, depois vamos falar o cara ali de médio e longo prazo, para a gente poder também entrar em outras coisas. O que você pode trazer para a gente aí, Alan, de curto prazo, esse cara que quer curto prazo? Bom, primeiro eu gostaria de comentar algumas coisas que eu acho que vocês não comentaram. Não é que existam pessoas que querem de curto prazo, existam pessoas que querem no longo prazo. São escalas de consciência, cada um vai ter um estágio e vai chegar a um determinado horizonte de tempo. Mas todos eles vão começar com a mentalidade de curto prazo, até porque você planejar para o longo prazo ele é um privilégio de uma minoria que tem mais conhecimento. O cara que não tem conhecimento, ele vai ser incapaz de visualizar o longo prazo. Ele pode fazer aquela conta de padaria, de colocar lá na planilha. Ah, se eu vender 30, vai dar isso. Se eu vender 100, vai dar isso. Mas isso não quer dizer nada. É necessário, primeiro, educar esse cara de que os parâmetros que ele tá utilizando hoje, eles não são bem por aí. Você tem que ampliar o campo de visão dele. O exemplo que eu sempre dou aqui, né, de enxergar a árvore, mas não enxergar a floresta. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é mostrar o quanto ele está atrasado. Então, às vezes, o cara entra num negócio com uma perspectiva de vender X ou de vender Y, mas ele não sabe as coisas que ele precisaria fazer, ele não faz. Ou seja, o que é o básico hoje em dia? O básico não é só abrir um CNPJ. O básico não é simplesmente você ter um WhatsApp. O básico se expandiu muito. Então, muitas coisas hoje são básicas. E quando você não tem esse básico, você já larga muito atrás na corrida. E essa consciência precisa ser despertada nesse público. No meu entender, uma das formas de fazer isso é mostrar para ele que antes dele querer acelerar, ele precisa preparar o terreno, ele precisa preparar o carro. Não adianta ele querer andar a 1.000 aí com o carro aos pedaços, com outros problemas aí na mecânica, na parte elétrica, ele vai perder o tempo dele, ele vai bater de frente ali com o muro, né? E para quem tem um negócio, o muro está sempre te cercando, né? Existem vários muros e você tem que viver desviando desses muros, né? Muitos empreendedores não vão conseguir escapar do muro nos primeiros 3 anos do negócio, vão fechar as portas. Então, despertar essa consciência deles do que eles precisam ter hoje para começar o negócio, eu acho que começa por aí. Quando você traz essa reflexão, você coloca um pouco de um freio ali naquela euforia característica do empreendedor, principalmente do primeiro negócio, que acha que tem que ser duro para ontem e tem que só vender e vender e vender. Mas não é só vender e vender. E aí passa um pouco pelo que o Rodrigo comentou mais no início do vídeo, na questão da venda de qualidade. Eu poderia melhorar a questão da venda de qualidade, ou pelo menos a definição aí desse termo, falando da proposta de valor, da construção de valor em cima do que eu vendo. O cara
está muito mais preocupado em entrar em guerra de preço do que em construir valor no produto dele. E ele precisa ter um bom produto. Não adianta nada ele querer se perpetuar no mercado se o produto dele é uma merda, se o serviço dele é ruim. A seleção natural vai marcar e ele vai sair do mercado. E na nossa época, a concorrência está cada vez mais assídua. Então, despertar essa informação, essa consciência nele, que o que ele tem hoje não é suficiente, ele já está atrasado, na minha visão, é o primeiro passo para você conseguir controlar essa expectativa, entrar no controle do jogo e aí sim você dá as cartas. Porque lembre-se, você é o especialista do negócio. Então, bem, o que o Pedro falou, na maioria dos casos, eles não sabem o que querem, eles não sabem o que eles precisam. A informação, a necessidade que eles enxergam, ela é superficial. Estão enxergando apenas uma ponta do iceberg, há todo um iceberg por trás, mas eles não estão equipados com as lentes suficientes para enxergar esses problemas. Então, controlar a expectativa e falar, olha, peraí, você primeiro precisa disso, esse aqui é o básico. E definir parâmetros, porque não adianta eu querer pegar, eu tenho que estar disposto a dispensar clientes, a dispensar contas. Eu não posso negligenciar os meus valores, as minhas metodologias e o que eu acredito que é o correto para aquela marca. Então, se eu vou falar para o cara que ele precisa fazer isso, ele quer teimar que ele não precisa disso, esse cara não vai ser meu cliente. Não vai ser. E se ele for, você vai ter que deixar a expectativa muito clara. Você pode estar até consumindo isso aqui comigo, mas isso nem de longe é o suficiente para o que você quer. Você quer o quê? Você quer apenas fazer alguma coisa para inglês ver? O que adianta você querer fazer uma rede social ali com um feed cheio de frufru, quando na verdade você não faz anúncios? Quando na verdade você tem um time de vendas fraco? Quando na verdade não há nem nada que diferencie o teu produto ou serviço dos concorrentes? Então, será que ele quer se enganar? Porque muitos querem isso, né? Só querem mostrar para os outros que eles estão fazendo algo, mas eles não estão de fato preocupados em melhorar o negócio, eles estão preocupados com a imagem deles enquanto empreendedor. Mostrar para o outro colega que tem empresa que o Instagram dele ali está maneiro, mas será que o processo interno e o que ele precisa ser feito está sendo feito de fato? Então, controlar a expectativa, colocar os pingos nos is e mostrar quem é que manda, porque é você que manda. A gente está conversando aqui enquanto estrategista de marca, agência de marketing de publicidade, o cliente ele pode ter seus desejos e metas, mas ele vai ter que se adequar ao que eu acredito e o que eu, como especialista, recomendo. Então, controlar essa expectativa vai fazer você filtrar muito pirangueiro aí no mercado, que tem uma visão superficial que vai virar uma dor de cabeça. Quem aqui não conhece uma conta de um cliente que tem pouca informação, pouco conhecimento, paga pouco e enche muito o saco? A maioria dos casos vai acontecer isso. O cara que paga menos vai ser o cara que mais vai encher o saco. Então não vale a pena ter esse cara. Se ele não tiver essa percepção de valor, se isso não for construído, se a expectativa não for controlada no início, já era, a cagada está feita. Então acho que passa muito por isso, viu, pessoal? Controlar a expectativa dele de início e mostrar que ele já começa com déficit. Então ele precisa sanar esse déficit para conseguir avançar. Feito isso, a gente já começa a evoluir a mentalidade dele de que não é de hoje para amanhã, não é daqui para sexta-feira, não é esse mês. Volto ao exemplo da academia, né? O cara chega lá no personal trainer e fala: professor, tem uma festa no final do mês, eu preciso chegar bombado, fortão, trincado lá, me ajuda? Não adianta, nada vai te ajudar. Então, algumas coisas você precisa respeitar o processo e o tempo natural de maturação. Mas esse tempo natural de maturação, ele só vai ser compreendido pelo cliente se você controlar as expectativas. Porque às vezes você fecha um contrato com o cara e a expectativa dele está lá no alto, porque você não controlou. Então, quando não chega o resultado no curto prazo, ele já vai começar a achar que a parte dele está toda certa, você que está fazendo cagada, você que não está entregando o suficiente. E há uma rotatividade muito grande também aí de contas, de pequenas contas, entre as agências. Vocês não acham? O que vocês podem comentar? Em primeiro lugar, faz sentido para vocês? O que vocês podem comentar a respeito disso? Então, eu concordo, entendeu? Eu concordo muito com o que você falou. Existe realmente um tempo de maturidade de estruturação de negócio, né? Não é. Você precisa entender a energia.
a energia do local, a energia dos clientes. Talvez o planejamento pode dar errado. Você planejou direitinho, certinho, mas mudou o mercado. Pós-pandemia agora, o público mudou, entendeu? Gente que nunca comprou pela internet está comprando. Então, é difícil entender, mas a verdade é, alguns planejamentos estão dando errado, porque o público mudou. Entendeu? Então, é entender isso e saber se adaptar. Tem que se adaptar. A gente pegou muita conta de cliente querer vender online. Foi problema. Foi problema explicar que vender online não é só criar um e-commerce e colocar os produtos lá. Entendeu? Vender online é entender que você tem o frete. Meu, isso aí é muito complicado explicar para o cliente. Explicar para ele que você vai ter o custo de frete, que você vai ter que ter uma pessoa para poder trabalhar em cima desse frete. Entendeu? E outros problemas mais. E outros mais, e outros mais. Então, é bem complicado esse processo de educar o gestor, né? E eu penso o seguinte, a empresa em si, o empresário que está disposto a montar o negócio, ele tem que estudar bastante antes. Ele tem que estudar muito antes, mais muito. E criar cenários, e estudar concorrentes, e ver como é que o mercado está, e estudar muito, porque senão é queimar dinheiro. Eu acho que é queimar dinheiro. Muito boa sacada de vocês dois aí, falando relacionado tanto aí como deixar o cliente mais tranquilo e como inserir isso na cabeça dele, né? E muitas vezes o cliente não sabe o que quer e só sabe que ele precisa vender para ele continuar o negócio dele. E aí precisa criar cenários, você precisa entender um pouco do seu público, mas também lembrando que talvez esse cara que esteja abrindo a empresa hoje, ele possa estar saindo de um negócio que ele trabalhava antes, onde ele acha que pode fazer melhor, né? Quantas empresas hoje são criadas relacionadas a isso? Então, eu acho que hoje o cara precisa ter um mínimo a expertise e saber vender o produto dele. Eu acho que isso também eu vou deixar como um básico, porque o cara pode ser o gênio, mas se ele não sabe falar e não sabe vender, ele muito menos vai conseguir entender o público dele, porque ele não vai conversar com o público dele. Então, hoje, o cara que quer abrir um negócio, eu acho que o cara precisa ter um mínimo de informação e um mínimo desse feeling de vendas, porque senão o cara não vai conseguir vender o produto dele e muito menos querer entender como melhorar e escalar o negócio dele, porque vem muito disso. Acho que tem alguns clientes que estão acostumados e querendo estar satisfeitos com o negócio dele, tipo, se eu ganhar R$ 5.000 por mês está ótimo, não quero ganhar mais, sendo que o negócio dele tem um puta de uma estrutura, um puta de um negócio que pode ser, de repente, até uma filial, né? E também você vem muito do outro lado, que é aquele cara que sabe vender, aquele cara que entende o produto dele, é o cara que também bate no peito, mas não consegue botar na cabeça dele que ele, como o Alan falou, ele está atrasado no mercado. Então, enquanto ele está pensando e está batalhando em seguir a linha de raciocínio que é hoje, primeira coisa, você está no digital. Óbvio que a gente está falando aqui em coisas de qualidade, não é você postar aquela foto de bosta, você fazer aquele vídeo ruim, enfim, mas é melhor também fazer do que não fazer. Então, já começa por aí, faça e no meio do caminho você vai melhorando. E você tem que ganhar conhecimento no YouTube, fazendo curso, até o Diego falou aí sobre o Sebrae, né? Então, tem várias outras coisas que você pode estar conseguindo essas informações e até talvez essa consultoria, essa um pouco dessa abrir a cabeça e você se adaptar. Porque o cara que hoje está montando um negócio, ele já está atrasado. Porque enquanto ele está criando, sei lá, um fast food, quantos fast food tem do lado dele, na rua dele? E aí você vai também dentro dos processos que a gente já falou hoje aqui. E o cara não sabe quantos fast food tem na rua dele. Não sei. Não sei. Como assim tu não sabe? Tu já alugou o negócio, você já estruturou o teu negócio, você está querendo vender e você não sabe quantos tem aqui na tua rua? Pô, eu já contei aqui 3.
Tu já viu o preço dele? Já viu o cardápio dele? Então, a gente tem que seguir os bons. A gente também tem que seguir essa linha de raciocínio que até que o Diego falou aqui. Tem que seguir os bons. E nós, como trabalhamos com a parte digital também, nós temos o privilégio de entender um pouco os dados ali, as informações. E sendo que o dono do negócio não tem uma mínima vontade de saber se tem outro fast food na rua dele. E isso eu estou dando exemplo idiota aqui, mas se você pegar, são quantos exemplos eu posso dar desse que não sabe. Pois é, Pedro, porque eu vou te fazer a pergunta seguinte. Tu não acha que essa visão de conhecer os dados não, não é privilégio nosso? Isso aí eu acho que é o básico de todo empreendedor. Não, mas aí eu bato em você porque muita gente que não entende, eu estou falando de pessoas que estão abaixo da gente, não estou pessoas que estão acima. Se eu for falar, aí tenho inteligência artificial, eu tenho machine learning, eu tenho uma porrada de outras coisas que também são um pouco maiores do que isso. Mas eu estou falando dos dados que são coisas idiotas. Por exemplo, qualquer um Sim, pode fazer Facebook, qualquer um pode fazer sim. Google. Como Todo você mundo pode falou, fazer. Tem curso de graça aí. é, Quantos cursos de graça tem? Mas as pessoas não querem ir atrás disso porque elas não querem gastar o tempo delas adquirindo. o básico não seria isso que você comentou, o cara entender qual é a média de preço de lanche que vende num perímetro de 3 quilômetros, o cara entender como que é a entrega do concorrente dele. Cara, então isso é o básico, cara. O empresário ele tem que entender se o lanche do concorrente dele está 15, 20 ou 30 reais e qual é a qualidade. Se existe um McDonald's na região, se tem o Burger King, entendeu? Para ele conseguir trabalhar, se ele vai querer fazer artesanal ou se ele vai querer fazer podrão. Então, meu, o cara tem que entender o básico. E aí que tá. O que a gente está discutindo aqui, entendeu? Quase meia hora, é entender o porquê o básico não é feito. O porquê o empreendedor brasileiro fecha os olhos, entendeu? Tira as economias dele, seja lá quanto for, 15, 20, 30 pau, entendeu? Investe no negócio no qual não tem conhecimento. De olho fechado. Beleza, o cara pode ser. O cara trabalhou durante 8, 10 anos como padeiro. Isso não quer dizer que se ele montar a padaria vai dar certo. Entendeu? Porque existe a parte do contábil. O cara, ele sabe. Primeiramente, ele vai ser o quê? MEI? Simples. Se é simples, paga-se imposto. Ele vai entender disso? Entendeu? Quantas pessoas ele vai querer contratar? E aí, além de contratar alguém, vai assinar carteira? É necessário. E aí, beleza. Vai pagar direitinho? Teu contador, o RH, o MEI, ele paga só o DAS. Se não me engano, tá 5,763 por mês, não me lembro qual é o valor exato. E aí, vamos supor, se ele montar o MEI, ele só tem, entre aspas, um imposto mensal, que é o DAS. Ok. Se ele montar o Simples, ele paga por nota. Entendeu? Indiferente de qual segmento, talvez 4, 10%, não sei, só vendo com o contador. Então, olha a diferença. E aí, o cara não é MEI, ele estoura, ele vende 20 mil por mês. Se ele começar a emitir nota de todos os produtos, que ele precisa fazer isso, o imposto vai ser muito maior. Então, o empresário, ele tem que saber sim, se ele vai entrar, se ele vai ser MEI, se ele vai ser Simples, se ele vai ser Eireli, entendeu? Que é um novo empresário individual, entendeu? MS vai ser lucro real presumido, enfim. Ele precisa entender o modelo contábil que ele vai entrar, porque isso também quebra muita gente. Quando eu atuava na área de consultoria, que eu atuei em uma multinacional, que é a Axis, multinacional em consultoria de sistemas, eu tinha clientes que eles pagavam de imposto mensal 100 mil, 120 mil reais de imposto mensal. Entendeu? E aí, quando você pega uma tática bem legal da Garoto, por exemplo, que a Garoto trocou o bombom, que era Sineta de Amor, e agora virou biscoito, né? Deixou de virar bombom para poder virar biscoito, para diminuir no imposto do ICMS, porque ele trocou de LCM. Entendeu? Então, nessa energia, a empresa vai economizar talvez 4, 2, 3%, não sei, em cima de um produto que na quantidade, meu, é um caminhão de grana. Uma questão que eu quero adentrar aqui com vocês é a questão do preço. É,
Essa questão do cara fazer uma pesquisa de mercado e ver que na área dele, sei lá, tem 3 concorrentes, tem 3 empresas no mesmo segmento, etc e tal, e uma cobra 20, outra cobra 22, outra cobra 25. Pergunto a vocês, o que que impede esse cara de cobrar 40, de cobrar 50? Nada. Nada te impede de o cara querer vender um hambúrguer dele por R$ 100. O que ele só tem que criar valor em cima disso. E o valor ele vem acoplado e junto com várias outras coisas para que você consiga ali estar fazendo realmente a criação de valor, né? Então, não impede ele de nada. Senão não existiria concorrência, todo mundo estava botando o mesmo preço, porque o cara tem 20, 25 e tem 50. E se você pensar, tem isso. Se você for pensar, tem até na gasolina, tem a comum, tem a prêmio e tem a pódio. E aí, por aí tudo vai. Tudo é Exatamente. qualidade e como você trabalha. Eu não entendo porra nenhuma de gasolina. Talvez seja a mesma coisa, né? A gente não sabe, mas o cara falou que a gasolina pode. E aí? Não sabemos. Então, a criação de valor, ela simplesmente faz justamente você conseguir trabalhar o preço de acordo com também com o público-alvo que você quer alcançar. Você também não vai querer vender um produto de R$ 100 para um cara que está querendo comprar um hambúrguer de R$ 5 podrão. Então, tipo, então não, você não vai conseguir vender para esse cliente. Então, ou talvez vá. De repente, ele está a fim de comer. Tudo vai da criação da narrativa que você leva e compreenda ele. E Mas por aí você, vai. você não acha que essa narrativa ele já começa com uma narrativa derrotada na cabeça dele? Óbvio que eu estou falando aqui estou generalizando todos os mercados, estou falando do senso comum, do básico, do mais recorrente que a gente vê no mercado. Eu percebo que eles já começam com uma narrativa fracassada. Eles já começam querendo se apegar a preço, eles já começam sem se preocupar em construir um valor em cima do que eles vendem. Eles não estão tão interessados assim em entender o cliente deles, então se você for pegar essas marcas, a maioria não conhece o público, porra. E não adianta vir com aquela conversa de o público é homens de 20 a 25 anos. Isso não é nada, isso é dado demográfico. Quando a gente tem aqui no quadro da criação de narrativa, a gente se aprofunda no público muito mais, falando dos problemas deles, dos desejos, dos mitos a serem desconstruídos. Vocês não acham também que essa questão da mentalidade dele já ser uma mentalidade derrotada, aonde não é possível criar algo novo, não é possível se destacar do mercado. Eu tenho que oferecer a mesma coisa baseado na mesma faixa de preços. Vocês não acreditam que eles já entram pensando assim no jogo, Rodrigo? Eu acho que é questão de características do empreendedor. Vamos lá. Tratando como exemplo fast food, né? Esse empreendedor, ele vai querer ser um revendedor de produtos quentes, vamos dizer assim, ou ele vai querer ser literalmente um produtor de um bom sanduíche? Porque se ele for querer ser um revendedor, ele pega o cara que já vende a carne, ele pega o cara que vende pão, bota na chapa, esquenta, monta e entrega. Entendeu? Se ele quiser ser um produtor mesmo de um bom sanduíche, o que ele faz? Ele procura o melhor queijo do melhor fornecedor, ele prepara a carne dele, ele vai no mercado escolher a carne, ele manda moer a melhor carne, ele trabalha o tempero dele, entendeu? Então, há todo um processo. Vai existir a construção do lanche ou vai existir apenas a revenda de ingredientes montado? Entendeu? Então, nessa energia, a gente entra no que o Pedro falou, agregar valor ao produto. Entendeu? Então, beleza. Qual vai ser a tua embalagem? Como é que vai ser a tua entrega? Como é que vai ser o teu atendimento? E tudo isso, você entra no CMV, que é o custo de mercadoria vendida, entendeu? Para calcular o preço do teu lanche, para você entender se realmente o teu lanche está sendo vendido no preço barato ou caro. Entendeu? Mas eu acho que também, vou fazer o meu papel aqui, Rodrigo. Eu não vou entrar nem nesse mérito, porque o cara, quando está simplesmente com o seu projeto montado, ele tem que saber se aí a gente vai falar sobre coisas básicas. Eu sei que Pedro, pode falar, termina aí. só para concluir esse raciocínio aqui, o meu papel aqui nesse canal, Rodrigo, é fazer o advogado do diabo.
Let's go, vamos embora. Essa é a minha função aqui. Então, não adianta nada ele gastar uma puta grana com o melhor queijo, com o melhor pão, com a melhor chapa, com a melhor embalagem, se ele não se preocupou em primeiro criar uma oferta e construir valor nessa oferta para o público certo. Eu vejo muitos empresários que estão preocupados em ter tudo do melhor. E aí eu acho isso uma qualidade. Mas muitas vezes é uma armadilha. Porque ele está Sim, direcionando recursos desnecessários para problemas inexistentes. Na cabeça dele, exato. você precisa ter isso ou aquilo, mas na realidade, a depender do público que ele tem, o público não está nem aí. Então, eu vejo como uma má alocação de recursos essa Uhum. preocupação excessiva de alguns em querer, claro, o melhor de tudo, quando na verdade ele deveria direcionar essa verba para outras áreas. Mais importante do que ter uma embalagem foda ou um queijo, sei lá, de altíssimo nível, etc e tal, é ele saber ser encontrado pelo público dele e saber a quem direcionar os seus anúncios. Então, quando um cliente vem conversar comigo numa consultoria e perguntar se eu acho necessário ele reformular a identidade visual disso aqui e reformar a fachada e fazer não sei o que, eu falo para ele, não, isso aí é uma neura estética na tua cabeça. Quer alocar recursos? Vamos alocar na coleta de dados. Vamos alocar em anúncios, vamos alocar em tráfego pago, vamos alocar em construir uma oferta boa, construir um funil. Então, a reflexão que eu quero trazer é essa. Vocês não acham, Rodrigo e Pedro, que essa questão estética acaba virando uma neura de muitos empresários, quando, na verdade, na maioria dos casos, o cliente não está nem aí? Não, cara, eu não penso assim, não. Não. O que a gente trabalha aqui na agência, a nível de produto, é a experiência do usuário, entendeu? A gente pensa sempre na experiência do usuário, desde do pré-contato, do contato, do recebimento do produto e depois do pós-venda, entendeu? Tem que se trabalhar, tem que se trabalhar sim, e a gente trabalha isso, a experiência do usuário. Eu vou um pouco contra a partida disso. Eu vou ali um pouco para o lado do Alan, porque eu acho que quando você está no seu negócio e você começa a criar muito frufru, o seu produto ele acaba, você conseguiu vender ele por 40, sendo que os seus, vamos supor que você vende ali só local, né? Vende só local, por exemplo. Você tem seus concorrentes que vendem a 25, 30 reais e você conseguiu botar o seu produto a 50, tá? Quando você começa a colocar muito frufru dentro disso, eu entendo que a experiência do usuário ele precisa ser demais, é óbvio. Só que algumas vezes aí você tem dois lados. Ou você cria tanto frufru que você cria uma nova classe e alcança uma nova classe, melhor dizendo, tá? Que aí você precisa, se você começa a criar muito frufru, o seu líquido, que é o bufunfa, que é o me faz sorrir, ele diminui, porque quando você faz alguns frufrus, por exemplo, embalagem, eu não consigo fazer 5 embalagens. Eu tenho que fazer 5.000 embalagens, 30.000 embalagens para realmente ter um custo da embalagem pequeno. Então, eu acredito que isso é a melhoria contínua, que aí eu bato no que você falou, que são criando processos, ó, vamos botar um time, ó, vamos fazer durante 6 meses isso para a gente levantar capital, mostrar cada vez mais para o público correto o que, que eu faço, o produto, porque é melhor, e aí entra o que o Alan falou também, a questão de identidade visual, fazer boas fotos, fazer boas vídeos, está ali presente, né? Onde as pessoas mais acessam. Onde é que as pessoas mais acessam? Celular, computador, Facebook, Instagram, YouTube. E você cercar essas pessoas mostrando o seu produto, é óbvio, de acordo também com o poder aquisitivo de investimento que o seu público tem. Todo mundo quer ter o melhor, né? Ter o melhor cenário. Quando a gente vai mostrar para os nossos clientes dentro de consultoria, todo mundo tenta fazer o melhor cenário. E quando você algumas vezes demonstra o melhor cenário para o cliente,
você já sente que ele não consegue abraçar esse melhor cenário e você precisa fazer o quê? Cortando coisas que, nesse primeiro momento, menos importam. Então, eu acredito que fazer a experiência do usuário, pô, é lindo, é maravilhoso, mas eu acho que ele entra numa escala após as pessoas gostarem do seu produto. Independente se você está fazendo ele um hambúrguer artesanal ou você está fazendo o hambúrguer que você compra no supermercado. Para mim não interessa isso. Eu já comi hambúrguer que é mais gostoso o hambúrguer do supermercado que eu compro na esquina do que eu já comprei o hambúrguer artesanal. Pode, e não tem experiência nenhuma. A experiência é só você ir lá encher a porra do negócio lá e comer. Então, quer dizer, então, a experiência do usuário ele é muito importante, mas dependendo do nicho, da localização e da onde você trabalha, eu acho que ele te torna um custo inicial muito grande para você estar desviando no produto, porque se você está montando o teu negócio agora, você teve custo. E em um ano, você não pagou o seu custo, só se você pegou o teu negócio pronto. Porque todo mundo vai comprar mais não sei o que, vai comprar mais não sei o que lá, e isso tem que ser diluído. E se você já chega metendo o pé no acelerador, tu tem que ter bala na agulha para você sustentar isso. E aí bate no que você falou, precisa ter o quê? O famoso capital de giro. Agora eu te digo, quem é que hoje tem capital de giro? E Capital aí, social tem que ter, não tem como. e aí você vai pegando o capital que você tem, investimento do pai, avô, amigo, fulano, e você vai botando tudo na roda, mas isso não se sustenta se você não fizer o básico bem feito, que é você cortar as arestas, como o Alan falou, e focar no que importa, no que te dá, entre aspas, um retorno mais rápido na visualização, contato, e obviamente isso vai ser na venda. Porque se você não tem contato, você não tem venda. Está no iFood, está no Marketplace, não interessa. Você precisa fazer hoje o básico bem feito. E o que hoje é o básico bem feito hoje? Me diz aí o que você acha hoje é o básico bem feito para hoje a galera que está iniciando o negócio. O básico bem feito. Então, vamos iniciar o negócio? Vamos lá, primeira coisa, né? E aí que tá, a gente entra na análise quantitativa e análise qualitativa. Pronto. Como o Alan falou aí, a nível de dados demográficos, perfeito? Após esse estudo, dados, né? A gente tenta entender a persona do cliente. O que é a persona? Ver qual é o público-alvo dele. Aí que tá. Se eu quero vender um lanche com um preço médio, vamos dizer assim, de R$ 12 para um público classe B, não vende. Entendeu? Ao mesmo ponto, se eu for querer vender um sanduíche gourmet de R$ 60 para um público C e D, você compra, mas D, acho difícil, não compra. Entendeu? Então, é você... O que a gente vem falando já há mais de meia hora é você conseguir colocar o teu cliente junto com a empresa e fazer a sinergia entre eles para que eles consigam conversar e dar match. Deu match? Show de bola, perfeito. Aí a gente entra no funil, a gente entra toda a parte de tráfego. Embora eu goste de trabalhar muito orgânico, eu trabalho muito orgânico, gosto muito. Só entro no tráfego pago quando estoura o orgânico mesmo. Entendeu? Então eu acho que é essa pegada. Ainda bato na tecla a nível de experiência do usuário. Eu acho que o usuário, como o iFood faz hoje, né? Quando você faz uma compra no iFood, ele manda um bilhetinho escrito à mão, entendeu? Muito obrigado por você ter feito o pedido com a gente, manda um bombonzinho para você lá, ou manda um Fini, manda alguma coisa. Ou então, às vezes, quando a gente está em social com os amigos, a gente pede uma bebida e vem aquelas garrafinhas pequenininhas com durex em volta da garrafa, entendeu? Então, isso é a experiência do usuário. E por que você precisa agradar o teu usuário com essa experiência? Para ele que possa te avaliar. E ele te avaliando bem, entendeu? Você vai ter mais retorno, vai entrar no LTV, né? Que é fazer a venda recorrente desse cliente, e você vai conseguir que ele fale da tua marca para as outras pessoas, entendeu? Então, você fecha todo o processo. Você entra numa teia de aranha, onde o orgânico ele já te dissemina
para onde você precisa ir, entendeu? E aí sim que a gente vem e senta a porrada no tráfego pago. Que aí você consegue ter um resultado muito maior, já sabendo aonde você vai precisar atacar na ferida do teu cliente, entendeu? Entendi. É uma visão também muito boa. Agora, Alan, vou te fazer essa pergunta também. Hoje, se você estivesse iniciando aí um negócio, o que que você faria hoje? Por onde você começaria aí o teu pensamento e o teu investimento relacionado a isso? A primeira coisa que eu me preocupar é resolver um problema de alguém, né? Sabe quem que fica rico? É quem resolve mais problemas. Então, primeiro eu vou buscar entender qual problema eu estou tentando resolver, para qual público e como é que eu posso apresentar essa solução. Eu entendo alguns pontos aí que o Rodrigo trouxe. Eu confesso que o meu viés foge um pouco desses modelos mais estabelecidos aí de propostas, de plano de negócios, essa metodologia não é muito a que eu trabalho. Por quê? Eu também sou economista, Rodrigo. E existem muitas escolas de economia no mundo acadêmico, né? Alguns acreditam no que eles chamam de econometria, né? Existem alguns economistas que acham que tudo é calculável, tudo é número, tudo é metrificável, dá para calcular a felicidade humana vezes não sei o quê. Existe essa galera que acredita aí nisso. Eu vou por um outro lado, né? A escola que eu acredito vai muito mais pensar na ação humana, na interação entre pessoas, em pessoas satisfazendo seus desejos particulares, e com isso tudo gira. Por esse aspecto, eu sempre vou me preocupar muito mais com a narrativa que eu pretendo construir, que o público vai compreender, antes de me preocupar com os modelos a se implementar, com esses processos. Então, quando eu olho aí por essa ótica, a primeira coisa que eu penso eu tenho que entender quem é o meu público e o que eu resolvo para ele. Feito isso, eu vou buscar os fatores que eu considero mais basilares para iniciar um processo de uma venda. E aí eu trago o ponto que você trouxe, que é a questão também do conhecimento fiscal, do conhecimento contábil. Isso vai ajudar muito, cara, com certeza. Muitas pessoas se ferraram porque entraram no regime errado aí, tributário, e acabaram pagando um preço alto por isso. Esse conhecimento, claro, é algo básico. Mas uma vez que eu abri o CNPJ, que eu abri a empresa, a primeira coisa que eu faço é criar a narrativa. É, eu vou sentar e vou pensar em quem é o público, qual é o problema, qual é o desejo, o que que eu preciso vender para ele da melhor maneira possível para aparecer o produto dos sonhos, seja produto ou seja um serviço. Feito isso, hoje é dispensável para alguns negócios você ter a base física, né? Então você consegue operar só pelo online, só pelo digital. E a questão da estrutura física, ela também é uma barreira de entrada para muitos empreendedores. Então, às vezes, o cara fica muito focado em, pô, vou alugar o melhor local possível para abrir o meu negócio. Eu vou fazer a melhor fachada possível para ser o mais bonito, o mais extravagante, etc. e tal. Localização é um princípio, sim, é um recurso, sim, fundamental. Tinha até um livro aqui atrás chamado Localização Ainda Importa, onde ele vai falar que mesmo no mundo digital, a importância de você estar bem localizado para determinados mercados, né? Mas eu começaria, Pedro, criando um site. Eu preciso de um site. Por que um site? Porque o site é que vai me servir como base para eu coletar dados do público que eu quero e para eu construir a minha oferta. Então, eu posso não ter nada, eu posso nem ter o Instagram, eu posso nem ter o Facebook, Twitter, mas eu vou precisar ter um site antes disso, porque essa é a plataforma e o recurso que eu mais vou conseguir coletar dados sobre o meu público, que eu mais vou conseguir personalizar do meu jeito. Então, as coisas básicas que eu montaria, Pedro, além de criar a narrativa, é criar um site e investir em anúncios pagos. Óbvio que depende do mercado para você ter mais ou menos retorno no orgânico. Por padrão, vai ser muito mais fácil você ter retorno no tráfego pago do que no orgânico, porque o orgânico ele exige um trabalho um pouco mais de formiga também de posicionamento, né? Uma coisa é o orgânico de estar posicionado numa avenida de grande localização próximo a uma faculdade, a um colégio, a uma fábrica.
A outra coisa é quando estou escondido lá no cafundó do Judas ou não tenho um negócio físico. Eu ser encontrado no orgânico vai ser muito complicado, então eu preciso potencializar isso ali através de anúncios. E até para construir a minha presença no orgânico, eu vou precisar desse site. Então, algo que eu acho que é o básico bem feito, Pedro, passa por esses três pilares: criação de narrativa, ter uma página web, e aí pode ser um site institucional, pode ser uma landing page, pode ser um e-commerce, não interessa, e fazer anúncios pagos. Eu vejo esses valores sendo um pouco invertidos pela maioria dos empreendedores. Eu vejo eles darem prioridade. Sai para quê, Pedro? Sai para quê, Rodrigo? Rede social, Instagram, Facebook. É óbvio que isso é uma validação do teu negócio, porque isso vai mostrar uma prova social que você existe, que outras pessoas te conhecem, que você é confiável. Hoje em dia é muito difícil alguém comprar de alguém vendo que a empresa não tem Instagram. Porque é fácil também montar ali um site fake, com uma proposta fake, e aparecer oferecendo alguma coisa para alguém. Então as pessoas vão querer verificar o teu Instagram, vão querer ver o teu Facebook, para perceber que você é real. Mas a importância que é dada para isso, na minha visão, ela deveria ser inferior à importância que é dada hoje para os anúncios pagos. Claro que você vai conseguir converter muito mais se na hora que você faz um anúncio pago, ele consegue encontrar um feed maneiro, um Instagram bem trabalhado, ele consegue ver fotos de qualidade, e para isso você precisa de maquinário, como o Rodrigo trouxe lá no início. Não adianta nada o cara quer vender comida, né, Rodrigo? E vai bater foto de um V3, não vai rolar, você precisa investir ali nessa estrutura mínima. Mas esses são meus pilares, Pedro. Narrativa, uma página web e tráfego pago. Cara, duas análises assim, né? Eu vou mais para o lado também dessa questão de você estar bem posicionado online, né? E também tudo vai acontecendo de acordo com o processo, porque hoje a gente está falando aqui em novos empresários, pessoas que iniciaram as suas empresas há pouco tempo ou estão querendo se estruturar, né? Eu acho que a sua presença online, né? E depois você vai trabalhando isso, porque a gente também está falando de empresas que talvez estejam ali dois, três, quatro funcionários, talvez esses quatro funcionários, dois sejam amigos, e ele que está entregando e o primo que está, ele que está fazendo e o primo que está entregando. Hoje, quantos negócios são feitos assim? De repente é o marido com a mulher, entendeu? Talvez seja ali o pai, mãe e filho trabalhando. Então, eu estou falando num cenário geral, um cenário não querendo focar em um público só. Então, o objetivo aqui é a gente falar sobre esses caras novos. Então, eu acho que o cara precisa ser visto. Antes de eu fazer análise, fazer tudo, óbvio, ele tem que saber do produto dele, para quem ele quer vender, que aí entra aí a narrativa e também muito do que o Digo falou também. Então, tudo isso comporta os primeiros passos para poder oferecerem ali e primeiro ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Então a gente vai por isso aí, porque quanto mais você acelera e você já tem isso estruturado, é melhor. Hoje, quando você quer procurar qualquer coisa, você vai aonde? Vai no Google. Você procura no Google. Ah, eu quero hamburgueria agora X horas. Hambúrguer 3 horas da manhã. O Google vai me dizer ali quem é que está aberto, quem é que está anunciando. Se o cara está anunciando, é porque talvez ele esteja aberto. Se ele não está aberto, talvez seja uma estratégia dele. Enfim, então é aí, para mim, que você deve gastar o seu dinheiro. Mas para isso você precisa ter um site, você precisa ter no mínimo uma landing page, e aí tudo vai decorrendo. Depois que você conseguiu aparecer, né, você conseguiu ser visto, as pessoas procurarem algo e encontrarem você, e aí, se a gente for falar de comida, tem o iFood, tem várias outras coisas, e o anúncio pago, ele também vai por aí. Quantos aí montam um negócio e só vendem pelo iFood? Muito bem observado, viu, Pedro? Só fazer um comentário aqui antes de passar a palavra para o Rodrigo. A ausência de uma estratégia própria de tráfego pago acaba deixando os negócios nesse nicho que vocês estão falando um pouco mais, que é o nicho de fast food, por exemplo, muito reféns de marketplaces que cada vez mais vão aumentar as suas taxas. Ele acaba chegando nesse ponto, né? Então você começa para adquirir o usuário estimulando muito, dando facilidade, com poucas barreiras de entrada.
quando você adquire uma determinada base, um posicionamento, você começa a subir porque você tem que pagar acionista, tem que se remunerar. Então, o que era 5% vira 27%. E cada vez mais a tua marca desaparece dentro do marketplace. Porque ninguém vai lembrar, a gente sempre dá esse exemplo em palestras, Rodrigo. Ninguém vai lembrar que comprou no Pedro Sushi. Eu comprei o sushi no iFood. Então, o componente da força do brand também se perde, né? Nesse ponto de vista. Acaba sendo uma solução para você conseguir tráfego de pessoas, leads, contatos, porque o iFood tem ali de fato aquela demanda, mas negligenciar essa outra via acaba te tornando refém do marketplace. O que é que você percebe, Rodrigo, relacionado a esse problema nesse mercado que você tem algumas contas? Vamos lá. Em relação ao iFood, é um tema muito gostosinho de se falar, né? A gente tem hoje horas aí, horas. O que acontece? Eu acho o iFood genial. Ponto. Eu acho o iFood genial. Os caras gastam milhões de reais por mês em patrocínio, entendeu? E realmente eu já vi empresa quebrando porque o iFood jogou o cara para a 10ª posição, onde ele era o segundo. Entendeu? Ele parou de vender e o cara quebrou. Porque houve mudança de regras, não me lembro, não me recordo agora quando houve essa mudança, mas realmente houve, que eu peguei cliente que aconteceu isso, entendeu? Talvez não possa ter sido a mudança que tirou o telefone, porque antigamente o iFood ele tinha o telefone do cliente, então você podia entrar em contato com o cliente, você tinha os dados do cliente, o nome e o telefone dele. Então eu vi alguns clientes também quebrarem aí por causa disso. Essa foi uma É se mudança interessante. acostumarem. Essa foi uma mudança boa, porque cada vez eles vão tentar monopolizar mais, mas eu acho que o que o Rodrigo estava falando é alguma coisa um pouco mais interna do algoritmo deles. Exato, exato, exato. Eu presenciei esse cenário, mas não me recordo muito bem o que aconteceu, mas foi algo nessa pegada aí. Os caras estavam em primeiro, depois a galera nova entrando, jogando eles para baixo, entendeu? Perdendo a avaliação e uma galera quebrou, entendeu? Então, o problema hoje do mercado não é são 5, 10 clientes ligando para a gente. Rodrigo, eu quero transformar a minha base do iFood para o WhatsApp ou aplicativo próprio. E eu respondo a mesma coisa sempre: não vai conseguir. Não vai. Não tem como você disputar com o iFood. Não dá para disputar com o iFood. Entendeu? Os caras gastam milhões e milhões de reais e você gasta centenas. Não tem como você querer brigar. Você consegue converter um ou outro. Mas a tua base por completo, o cara vai entrar no iFood e ele vai comprar de você quando você fizer a promoção de R$ 20 de desconto e o iFood apitar pro cara. Não tem como, tem que se render a esse mercado e trabalhar as outras possibilidades, como venda balcão, venda delivery, via WhatsApp, telefone, fazer muito bem o relacionamento com o cliente, para você conseguir reter ele na base e mandar mensagens esporádicas para ele, entendeu? E é basicamente isso. O iFood, eu acho que é genial. Genial e bato palmas. Acho que os caras estão fazendo um excelente trabalho. Eu acho que Eu tenho um pouco de problema só com as promoções deles, Pedro, antes de passar a palavra, que é aquela palhaçada de que pedido mínimo é R$ 25 e o prato lá é R$ 24,90. Pode falar aí. não, isso é foda do iFood mesmo. O iFood hoje ele tem que ser um complemento, né? Mas eu também vou discordar um pouco aí que você não pode competir com o iFood dependendo do mercado, dependendo do nicho. Por exemplo, no Google dá para você competir ali com eles. Não quer dizer que você vai querer vender mais do que o iFood. Não, mas você consegue, como até você falou, relacionado que você pode desviar por outras mídias. Você pode tentar ali focar um pouco mais no Instagram, no seu Facebook, vendo pelo WhatsApp, pode botar, por exemplo, push também, mandar SMS para o cliente, desconto, para o cara poder comprar no seu site. Então, dá para você poder realmente fazer, que eu acho que tem que fazer, porque o iFood, há um tempo atrás, ele era grátis, ele era a mina de ouro. E daqui a pouco ele te come 27% só. Você não Então, pode ficar refém do iFood, né? Nem do iFood, nem não, é do impossível. Instagram, nem do Face. Eu acho Porque que se sair do ar,
já era, acabou a tua empresa? Não, é impossível você sair do iFood e também é impossível você não estar nele. Você tem que estar nele, porque é mais um movimento que você tem ali para que você desvie um pouco o teu produto e você começa a ter ali várias goteiras em outros locais, que é o correto a se você se fazer. E aí você vai escalando e melhorando ali outras coisas, entendendo o teu público-alvo, lançar novos produtos, testar novos produtos antes de botar ele para rodar, testar novos produtos, futuramente fazer de repente mais vídeos, fazer um canal no YouTube e assim você vai escalando o teu produto para cada vez mais qualidade e principalmente criar valor. E aí você vai lançando novos produtos que hoje de 50 vão para R$ 100. E assim vai sucessivamente. Então Essa, essa questão. desculpa, Pedro, é porque a gente vai fazendo aqui a linha de raciocínio, né? Um atrás do outro, vai entrando a ideia, a gente acaba se atropelando. Pode concluir aí, Pedro, perdão. Não, eu praticamente tinha concluído mesmo, era só batendo essa questão aí que é impossível você ficar, não tá no iFood e também é impossível você também não desviar por outros caminhos o seu trabalho, porque senão você fica morto. Se você pagar imposto, pagar funcionário, consumo, gasolina, transporte, luz, gás e por aí vai, e você ainda comer 27% ali no talo, pô, tu tá ganhando 10%, 5%, e para alguns isso é maravilhoso, né? Mas para onde está indo o dinheiro? Então você tem que desviar por outros lados para que você consiga estar diminuindo o teu custo e poder fazer as coisas girarem, poder tirar mais lucro, né? 27% para o iFood, 12% para o Estado, mais 5% para outras coisas. Daqui a pouco tu tá dando lanche de graça, pô. Mas eu queria... CMV, calcular direitinho esse lanche aí que dá bom. Tem uma margem boa, tem uma Agora, margem claro, boa. é melhor 30% de algo do que 100% de nada, né? Então faz É parte aquele também você negócio. abraçar esses custos, né? Só não pode vinte ficar e refém. sete, 27% é quando você não tem entrega, né? É quando o motoboy do iFood vem buscar o teu produto e vai entregar. Quando a entrega é sua, você paga um pouco menos. Se não me engano, acho que é 17, 18. É... Mas se fosse tão ruim, não estaria cheio, lotado e todo mundo entrando no iFood. Entendeu a visão da Não, eu não parada? acredito que seja ruim, mas eu acredito que o marketplace existe justamente para monopolizar os comércios locais sobre uma única bandeira. Eu estou jogando War e eu vou conquistar ali os comércios locais e vou chamar tudo de Não iFood. tem almoço grátis. Então, assim, isso faz parte do movimento de mercado, lógico. É o Mercado Livre, eu posso afirmar a mesma coisa, a Amazon posso afirmar a mesma coisa. Essa é a lógica do marketplace. Mas já direcionando a gente para uma reta final aqui dessa conversa, os marketplaces, apesar de, na minha perspectiva, ter essa estratégia meio canibalizadora, de colocar ali o sapo na água morna, e aumentando a temperatura. Você não pode negligenciar estar dentro de alguns, porque você precisa dessa demanda. Mesmo que você tenha uma estratégia particular, uma estratégia própria de tráfego, você não vai competir com a base de dados e com o volume de pedidos de um iFood da vida, de um Mercado Livre. Você não vai competir isso. Agora, você pode competir por outros canais quando você muda a proposta de valor. E aí sim, eu acabo tomando clientes de outros marketplaces. Mas eu tenho que entender também muito o comportamento do usuário. No nicho de refeição, de alimentação, de comida e tal, o cara, pouco provável dele buscar no Google como primeira ideia da cabeça dele. Eu quero comer alguma coisa, vou jogar no Google. Como já existe um marketplace estabelecido, ele pensa primeiro em procurar no iFood. Então já há essa porcentagem de público que jamais vai ver um anúncio teu no Google, porque ele já na cabeça dele já procura primeiro no iFood, né? Agora, existirá uma parcela que não vai procurar direto no iFood. Você tem que saber escolher as suas guerras. Não adianta você querer ir com estilingue e bater de frente com um cara ali com um tanque. Pô, não vai dar samba. Só que o Marketplace ele já tem essa função de coletar dados. A grande sacada do Marketplace é monopolizar os dados sobre um determinado mercado e, a depender do tipo de Marketplace, daqui a pouco ele lança o seu próprio produto, né? Então, sempre você começa com
com uma determinada vertical. Então, o iFood começa na entrega de comida, daqui a pouco ele se expande para lanche, daqui a pouco ele se expandiu para mercado. E essa tendência da economia aí, da economia 4.0, não é nem 4.0, é 3.0. 4.0 a gente já vai entrar um pouco em blockchain e outras coisas. Essa tendência aí de criar efeitos de rede, de competição assimétrica, de você ter um concorrente que não é o concorrente que você esperava. Então, o jornal não tem que se preocupar com outro jornal, ele tem que se preocupar com a rede social e com o Google. Então, ele perdeu o mercado porque as pessoas não anunciam mais no jornal, anunciam nas plataformas digitais. Então, o mercado não tem que se preocupar com outro mercado, ele tem que se preocupar com as plataformas. É a Amazon entregando delivery de comida, é o iFood entregando delivery de mercado. Então, há, né, essa competição assimétrica nesse mercado. Mas, ainda assim, não ter uma estratégia própria, eu acho que só pode ser cogitado se você não tem opção. Se eu preciso começar algo, é melhor que eu comece perdendo uma porcentagem, mas colocando alguma coisa no meu bolso. Então, a maioria das pessoas vai começar virando refém do marketplace. Show de bola. Isso não é um erro, mas ele tem que ter na cabeça dele que ele precisa se movimentar e poupar capital para abrir um braço de canais paralelos. E aí, mudando a proposta de valor dele, fazendo over delivery. Quem não já pediu aqui alguma coisa no iFood para comer? Aí chegou, sei lá, alguma lembrancinha, alguma graça, alguma mensagem. O cara mandou alguma coisa a mais do que você pediu. Você fala, porra, você tem aquela experiência, né? Pô, o cara mandou, sei lá, um bis, seja. Tem um restaurante aí, né, Pedro, que a gente pedia, quando a gente estava em viagem, que ela mandava o prato com aquele chocolate bis, né? Mandava algum chocolate. Isso é uma coisa idiota, mas olha só, já é um over delivery, querendo ou não, já se diferencia dos demais. Só que os empreendedores, eu acho que eles exploram um pouco também, pessoal, a questão desses marketplaces. Depende muito do mercado que você trabalha. Se você está em serviços, você tem menos opções, é claro. Mas para quem está em produto, é pouco explorado, né, pessoal? Vocês não acreditam que o empreendedor ou está só no marketplace ou está só no tráfego próprio? Ele ter as duas estratégias conciliadas, me parece que é sempre uma raridade no mercado. Me parece que é uma porcentagem com uma consciência muito maior e disposto a gastar grana com isso. O que você acha, Pedro? Eu acho que é completamente isso que você falou. E alguns deles eu falo até mais. Eles já saem, em vez de ter uma coisa básica, que é você ter um e-commerce, eu quero ter um aplicativo. Eles não pensam nem mais em ter aquela questão básica. Vamos ali focar em mais na rede social, vamos fazer melhores fotos, vamos fazer melhores vídeos, vamos gastar ali com anúncio pago. Não, eu quero agora montar um aplicativo. Acho que até o Digo falou isso, né, Digo? Falou sobre isso. Agora eu quero fazer um novo iFood. Eu vou ser o pica do iFood agora. Vou fazer um novo iFood e tenho aqui R$ 10.000 para poder fazer o iFood. O iFood é fácil, pô, é molinho, o cara conseguiu fazer, pô, ou um cara conseguiu fazer. Então, como é que você vai tentar batalhar com um cara desse? Então, vai da expectativa, do trabalho que você tem que fazer, e é basicamente isso que os caras pensam. Quando o cara ganha o dinheiro, né, faz ali, vamos melhorar o que está funcionando? O que está funcionando? Minha rede social hoje está uma bosta, preciso melhorar. Por que eu preciso melhorar? Porra, hoje só posto foto. Vamos humanizar melhor isso. Vamos mandar mensagem. Vamos contratar um fotógrafo ali para poder fazer uns vídeos e umas coisas legais. Vamos tentar aqui deixar uma coisa mais arrumada, fazer coisa desmontando. Enfim, fugir um pouco da caixa, mas normalmente os caras vêm. Não, pô, site para quê? Quero montar um aplicativo igual do iFood e vou botar lá e eu vou ser rei porque eu vou vender para caramba dentro da minha plataforma. Então, eu vejo que muita galera, quando pensa fora da caixa, foge um pouco da realidade pela falta aí de conhecimento e maturidade. Então, eu vejo esse pequeno erro também, que não é bom sonhar, é óbvio que é bom sonhar, mas no mundo digital e no mundo de quem quer fazer um retorno rápido, isso foge totalmente aí do normal, né? Fala aí, Dil, o que você pode falar para gente? Mano, pegando essa visão que você falou aí, eu acredito que essa utopia de alguns empreendedores, ela vem de literalmente esses gurus da internet aí, cara. A gente pega, vamos lá, não quero falar mal de ninguém, embora tenha motivos para poder falar, mas comentando sobre alguns.
Érico Rocha, Pedro Sobral, Rayan Santos. Você entra numa galera aí, aonde o Tomé, com dropshipping, que é outro tema também, que, pô, você vai ter lá em cima. Cara, fique rico, 6 em 7. Faça 100 mil em uma semana, entendeu? Cara, isso aí iludiu muita gente. E aí afeta diretamente a gente que atua com pequenos empreendedores que faturam talvez 80, 100 mil anuais, entendeu? Que o cara tá pensando, meu, eu faço 100, 150 anual, o cara falou que eu posso fazer isso mensal. E aí ele joga e deposita essa responsabilidade toda em pequenas agências, como a nossa, entendeu? E acaba que a gente, opa, calma aí. E voltando desde o início da conversa, todo esse 40 minutos que nós conversamos para poder desfazer tudo que os gurus da internet fazem, entendeu? Que plantam uma sementinha na cabeça do empreendedor, no qual ele acha que vai conseguir fazer um 6 em 7, vai vender milhares e milhares em 2 meses com tráfego pago, entendeu? Coloca-se 10 mil reais e faz 200 mil em uma semana, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso, cara. Tem que ter muito cuidado na hora de falar desses temas, entendeu? Mas, enfim, eu acho que realmente precisa de uma educação. Trabalhar com produto, eu acho que é muito mais fácil do que serviço. Produto, como a gente falou, tem marketplace, tem onde você ofertar o teu produto. Serviço já é algo um pouco mais complexo, entendeu? E é basicamente isso, galera. Concordo com vocês em muitos pontos, a gente diverge de outros. Não acredito que um site é primordial para o início de projeto. Eu trabalho com outras maneiras, entendeu? A gente procura despertar o desejo do cliente no olhar orgânico. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou atrás do cara que quer comprar, eu vou atrás do cara que não quer comprar. Entendeu? Quem quer comprar, ele já está ali no meu portfólio e eu só instalo, ele vem. A gente vai atrás de quem não quer comprar, entendeu? Para poder criar o desejo aonde vem com a experiência de negócio que a gente estava conversando antes. Então é basicamente isso. É basicamente isso. Mas o que que você fala de orgânico? Porque, para mim, orgânico, me diz aí esse ponto de estar de orgânico aí nesse que você fala. Trabalhar mais no orgânico, o que seria? Trabalhar no orgânico é quando eu falo, tipo, como é que eu posso trazer para a base? Não entrar com tráfego pago, tá? Eu não ter essa alimentação forte em cadeia com tráfego pago, tá? Literalmente trabalhar o relacionamento com o cliente, entendeu? Um exemplo, como a gente já comentou, mandar um bilhetinho e nesse bilhete tá escrito, olha, bata uma foto do lanche e coloque na rede social. Ou então uma estratégia, ó, pulo do gato, uma estratégia que a gente usa muito é mandar imprimir panfletos, mandar imprimir cartões de visita, dizendo, bata uma foto do seu lanche e ganhe uma batatinha grátis, entendeu? Ou então a gente vem até o nosso estabelecimento, mostre um panfleto X e ganhe tal item, entendeu? Então é a gente trabalhar com bônus. Indiretamente, eu estou fazendo um tráfego pago offline, se é que isso existe, entendeu? Eu estou, em vez de investir na rede social, eu estou investindo em brindes para os clientes, itens, entendeu? Então acaba que a gente explora o máximo isso, até o algoritmo da rede social dá uma trava na gente, que geralmente acontece. Quando eu vejo que entre 1 a 2 meses os números não estão mais subindo, mesmo com a quantidade de stories aumentando, mesmo com a quantidade de compartilhamentos, salvos aumentando, que eu estou vendo ali no dia a dia, mas o algoritmo trava, aí é a hora de, opa, tio Mark lá pediu para a gente poder colocar um dinheirinho na rede social, entendeu? E geralmente a gente atinge isso, a média, né? Varia muito, mas a gente atinge esse pico aí de platô, vamos dizer assim, eu acho que lá pelo 6º, 8º mês, mais ou menos, que é onde os dados param, não, você fica estagnado. O que que você acha disso aí, Alan? Fala comigo. Não, só fazer dois comentários aqui. A questão dos gurus de internet, eu também sou bem crítico aí
alguns deles, mas é preciso diferenciar um infoproduto do comércio local. Eu não acho que o público do comércio local é o mesmo do que eles anunciam no infoproduto. E o infoproduto é sim possível atingir esses patamares que eles falam aí de 6 em 7, essas porras todas aí, mas obviamente que eles vão dourar a pílula na hora de te vender o curso. E você descobre que não é bem por aí. Você tem que ter outras estruturas, outras expertise, dinheiro para investir em anúncios e tal. Então, simplesmente não é comprar o curso e fazer essa grana, não vai rolar. Existe um trabalho a ser feito aí que envolve vários profissionais para você conseguir atingir um resultado desse. E traçar um parâmetro do infoproduto com um negócio local, a gente não consegue traçar esse parâmetro, né? Porque é uma outra regra de jogo, não é escalável como um infoproduto onde eu não tenho estoque, simplesmente são infinitos downloads ou acessos e não muda em nada o meu custo e tal. Mas eu acredito sim que parte dos empreendedores, quando começam a buscar informação, pode cair na segmentação de público desses infoprodutores, e isso pode um pouco bagunçar ali a cabeça deles, mas também faz parte da falta de educação do empreendedor em pegar um mercado novo e tirar conclusões precipitadas e tal. Sobre o orgânico, eu entendi, na verdade, o que ele quer dizer, Pedro, é que ele aproveita canais que já existem, que estão estabelecidos, para tentar entregar algo a mais. Então, ele aproveita, por exemplo, o tráfego do marketplace para dentro do pedido do marketplace fazer uma publicidade orgânica em cima daquilo que veio pelo iFood, por exemplo. Então, na hora de entregar, ele aproveita para distribuir uma mensagem a mais dele ali, entre outros fatores. Então, a gente acaba ficando um pouco viciado em pensar no orgânico do Google, né, Pedro? No SEO. E o orgânico é uma palavra muito mais abrangente. O orgânico é o natural, não está limitado a uma plataforma ali online. Então, nesse aspecto, quando você menciona a palavra orgânico, você está correto também. Ele está sendo oriundo de uma plataforma que traz o tráfego. O cara que é serviço, que não tem uma plataforma dessa para distribuir o produto dele, já é diferente. Como é que ele vai trabalhar ali o orgânico dele? Vai ser o boca a boca? Vai ser a indicação? Vai ser e até a revistinha de bairro não é mais orgânico, né? Que tu vai botar dinheiro, né, e tal. E mesmo no online, o orgânico não sai de graça. Você tem que gastar grana com artigo, você tem que gastar grana com SEO, você tem que gastar grana em ter ali um site próprio, um blog, em criar página. Então tem muitas variáveis aí nesse aspecto, né? O que é mais sagaz, Rodrigo, do que você usar a carona dos outros para distribuir as suas mensagens? Não tem nada mais sagaz do que isso. Você vai utilizar recursos de terceiros para entregar algo que não necessariamente iria junto ali. Então você faz um duplo trabalho, isso com certeza ali é benéfico, né? Então, nesse nicho aí de refeições, fast food e tal, deve ter muito também disso, né? Acredito que a gente conseguiu passar um overview interessante. Antes da gente se caminhar para o fim, onde eu vou passar o espaço para cada um deixar sua mensagem, fazer uma reflexão, etc e tal, como a gente falou muito dos problemas principais dos empreendedores, como controlar a expectativa deles, a gente falou de canais de distribuição, a gente falou de básico bem feito, o que ele precisa fazer para ontem, a gente falou de plataformas, então a gente acabou dando um bom overview sobre vários aspectos interessantes. A gente não falou de uma coisa que eu acho que vale a pena bater em cima disso agora nessa reta final: vendas. De nada adianta, Rodrigo, você fazer um trabalho perfeito nos seus projetos com as tuas empresas que você atende, se quando chega alguma coisa para o teu cliente, esse cliente não sabe atendê-lo, não sabe vender, não sabe explorar as oportunidades de negócios criadas por você. Então, esse problema das vendas, Pedro, da baixa qualificação de vendedores e de cair naquele problema que o Pedro sempre bate nisso também, de atendente versus vendedor, né? O atendente que só vende para quem já quer comprar. O vendedor ele vende para quem não quer comprar ou não tem certeza ainda ou nem sabe que precisava comprar. Como é que vocês enxergam esse campo dentro das empresas hoje, a questão das vendas? Qual é
a visão que vocês têm de como está o mercado para ter bons vendedores dentro das empresas, né? Ou seja, não adianta nada eu criar as boas jogadas, botar na cara do gol e o cara dar um bico para arquibancada, pô. Vendedor não existe. Vendedor, os que tem no mercado hoje estão empregados, entendeu? Porque tá raro. Não tem vendedor no mercado hoje. Se tiver alguém aí, eu contato agora. Não tem. Tô buscando pessoas para poder treinar e também tá complicado, tá? A galera quer ganhar 5, 8 mil reais por mês para cumprir horário e ser atendente, entendeu? Então, o lance da venda é o seguinte, é simples, é fácil, mas requer energia, entendeu? É técnica, entendeu? Claro, tem o feeling também, né? Que já nasceu com aquele feeling de vendedor, esquece, o cara é bravo. Mas creio eu que é o seguinte: você tem um bom procedimento operacional, você tem um bom script e você tem um bom CRM. Após isso, pegou técnica, atrelou tudo isso, pista, vambora, sucesso. Cara, vou concordar contigo. Realmente, bons vendedores hoje estão escassos, né? Os que têm estão muito bem empregados ou estão no seu próprio negócio, né? Ou ainda não descobriram que eles são bons vendedores. Tem muitos casos aí que a gente vê que realmente os caras são diferenciados, mas eles mesmos não enxergaram isso dentro deles, né? Então, o que eu tenho para dizer é que nenhum negócio sem um cara da ponta que faz o gol não sobrevive. Não sobrevive. E se você quiser melhorar, escalar o seu negócio, você vai precisar aí dar uma boa peneirada ou talvez uma boa comissão, dependendo do tipo de negócio que você tenha, né? Porque hoje bons vendedores, bons negociadores, bons entendedores do seu próprio público e algumas vezes entender o produto também, porque as vendas o cara pode vender qualquer coisa, mas quando o cara também tem a capacidade de entender o produto dele, entender o público dele, ele consegue fazer uma união. E aí também entra CRM, entra pós-venda, entra script de venda, entra script de WhatsApp, entra script de SMS, e vai melhorando ali esses aspectos e vai fluindo de uma forma natural, porque também tem aqueles caras que falam igual morto. O Alan até gosta de falar sobre isso, que tem os vendedores mortos. Os caras podem até ser bons, mas os caras atendem igual morto. Te Não interromper sabe? aí, Pedro. Dá um exemplo de um vendedor bom aí que você gosta, do cara que você acompanha, um cara bom no mercado aí. Cara, eu não gosto muito de citar nomes relacionados a isso, mas, porra, eu tenho meu sócio ali que eu acho ele muito bom de vendas, mas ele já é meu, então não posso dividir ele com você. Cara, eu vou te falar, eu gosto muito do Kaito Maia, entendeu? Que é o dono da Chili Beans, o do Shark Tank, entendeu? Eu acho aquele cara. Pode falar um palavrão aqui ou não? Pô, Ou não você. pode, pô. Eu acho ele muito foda, entendeu? Porque o cara veio imitando óculos dos outros, entendeu? Fez a marca dele, sabe? A energia do cara, o cara tá sempre pro alto, entendeu? Então eu acho aquele cara um exemplo de um puta de um vendedor, entendeu? Eu acho ele do caralho mesmo. Eu posso citar também alguns aqui, Pedro. Obrigado aí pelo elogio, né? O pessoal que está assistindo vai achar que eu estou te devendo algum dinheiro, e é verdade, estou devendo mesmo. Mas os exemplos que eu vou dar de bons vendedores, sem citar nomes, são os vendedores do trem e do metrô do Rio. Eu não vi em cidade nenhuma ninguém com a capacidade de vendas do Carioca. O Carioca nasceu para vender. Mas aí a gente tá falando de pessoas naturais, né? Essa galera do São trem, mais eles são naturais que sobrenaturais. Eles estão são mais naturais que todos, né? Esses eles caras estão aí. assim, não, essa galera tá acima da média, esquece. Eles estão acima da média. Eu sempre penso nisso também, viu, Rodrigo? A quantidade de profissionais de alto nível que estão trabalhando nas ruas e que, com o produto certo, virariam monstros, né, para poder potencializar. Então, se você me perguntar num processo aí
de vendas, né? Fazer a seleção aí de vendedores, né? Se eu tivesse que montar ali uma equipe, tivesse carta para montar um time piloto, pode ter certeza que eu dispensaria todos os engomadinhos e montaria ali um bonde só com vendedores do trem do Rio, da Supervia, apresentando um novo produto ali para eles, porque eu acho a capacidade do ambulante carioca fenomenal, dos camelôs. Eu vou no centro do Rio lá e a gente percebe, isso é inato, né? Essa habilidade de comunicação, essa habilidade de ser sociável, essa impostação no tom de voz. Então, eu acho que isso é algo incrível aqui do Rio, né? É, e é pouco explorado, porque é muito engraçado, né? Que são pessoas que provavelmente tiveram menos instrução, menos capacidade de acesso à informação, e desenvolveram isso na prática, no dia a dia, na correria, muitas vezes aí fugindo de guarda municipal e tal. E nessa adversidade ele desenvolve uma qualidade, uma competência fantástica para praticar a arte fina, a arte suave, que não é o jiu-jitsu, é a venda. Então, eu acho que esses exemplos, a gente pode até pegar o exemplo que se popularizou um pouco mais de um cara que o Pedro gosta bastante, que é o Rick Chester, né? Ele veio aí das ruas, viralizou aquele vídeo dele lá falando da água e blá 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 e tal. E hoje ele também se posicionou ali no mercado digital. Eu acredito que a quantidade de estrelas e superstars, e influências que estão escondidos nas ruas das cidades trabalhando como ambulante, trabalhando como camelô, são gigantescos. Sempre que eu encontro um vendedor desse, ou que eu converso com alguém bom de papo, eu falo pro cara, começa a botar a tua cara, passa a falar, né? As pessoas vão gostar do que você está falando. Então, o tanto de comunicador fantástico que existe aí, mas nunca colocou uma câmera na frente, é absurdo, né? De se explorar. Tem um amigo que trabalha numa conveniência aqui perto de casa, que sempre que eu vou lá na conveniência a gente fala de futebol, né? Eu sou Vasco, ele é Flamengo, mas a gente sempre fala de futebol. E eu já falei para ele abrir um canal no YouTube, né? Porque ele é um cara carismático, ele entende de futebol, ele fala bem, e isso vai dar bom. É um nicho também bom de pegar o hype. É, Essa questão do vendedor, em outras palavras, ela tem muito a ver com a habilidade de comunicação, né? De criar relacionamento, de criar empatia. É claro que algumas coisas se desenvolvem de maneira mais natural, mais intuitiva. Outros precisam estudar técnicas. Às vezes a técnica chega até você através da intuição, né? Às vezes você entendeu que há um passo a passo para poder chegar ali naquele ponto, utilizar um determinado gatilho, né? É, o brasileiro em si, ele é criativo, ele é bom de conversa. O carioca, em especial, ele é fora de série, eu acho que não tem como bater de frente com eles. Os baianos também são muito bons nesse sentido. E vai muito também de ter a disposição de dar a cara a tapa, né, pessoal? Porque não existe como você ter um bom vendedor tímido, né? Mesmo que você construa um personagem e aos poucos você incorpore esse personagem no teu dia a dia, na tua personalidade, porque querendo ou não, no dia a dia, na nossa vida, a gente monta um personagem e aos poucos a gente vai virando esse personagem. Esse personagem vai se legitimando. Ele se torna aquela pessoa que a gente é. É, e ter esse tesão, ter essa habilidade, é essa característica que eu vejo faltar em muitas empresas. Às vezes você coloca alguém para cuidar da tua venda, não baseado nessa habilidade de comunicação, mas para tapar buraco. Eu vou colocar a sobrinha da minha mulher, que ela me indicou, tá precisando de um trabalho, e eu tô precisando de vendedor, vou colocar ela aqui. Eu vou colocar o primo do Pedro, no outro negócio que eu abri, porque ele falou que o primo está precisando de uma moral e está precisando de um vendedor, eu coloco aqui. Então, começa que esses negócios, quando vão montar a equipe deles de vendas, esses pequenos negócios, eles não se preocupam muito em realmente colocar pessoas que estão entrando nesse jogo para valer. Eles Mas, colocam Alan, para quebrar um galho. desculpa te interromper aí. Será que isso não é reflexo de a profissão de vendedor ser desvalorizada, né? Porque vamos lá, a gente para numa mesa de amigos. Vamos supor, você é o quê? Eu sou engenheiro, sou advogado, sou dentista, sou vendedor. Então acaba que rola um preconceito, né, com a profissão de vendedor. E esse reflexo de vendedores bons hoje
Será que é porque não existe um curso específico para você criar essa habilidade nas pessoas? Criar, quer dizer, alguns já têm habilidade, como a rapaz do metrô, mas é você trabalhar a técnica, trabalhar o visual, a abordagem. Eles podem ter o feeling, mas uma técnica vai lapidar, entendeu? Uma abordagem melhor vai lapidar. Eles conseguirem entender como eles vão abordar o cliente dentro do funil, porque eles fazem isso automaticamente. Eles entendem muito bem o teu olhar, se você quer comprar ou não, se tu tá com fome ou não, os caras sabem, meu irmão. Entendeu? Então, só eles entenderem a técnica e categorizar isso, sabe? Será que não falta Aí tem uma lacuna boa aí pra gente, hein? Montar um curso para ensinar vendedores, para criar vendedores no mercado? Sem dúvida, Rodrigo, isso parte também da maior disrupção do nosso tempo, a disrupção presente, que eu e o Pedro já é tema de vários debates nossos, que é a disrupção do mercado de educação, do modelo de ensino, né? Você ter a habilidade de ter um conhecimento básico em finanças ou um conhecimento básico em vendas, isso deveria ser algo trabalhado desde a base, porque isso faz parte da sobrevivência. É muito mais interessante você estudar comunicação, você estudar vendas, do que você estudar, sei lá, química, se você não tem nenhuma pretensão de seguir a área de química, né? E a gente acaba ficando preso a determinadas grades impostas por um ente centralizador que dá a caneta lá e é o burocrata oficial e você tem que fazer isso, senão não pode. Isso está sendo quebrado com a ascensão dos cursos online. Então, já existem institutos, centros de treinamento, organizações, as próprias FIJAN, as federações do comércio, né? A FEBRABAN, então os caras têm algumas capacitações nesse sentido, mas ainda assim é sim muito pouco explorado e há uma lacuna gigantesca aí, porque é uma demanda que não importa quantos anos passe, ou você vai estar com o teu dente sendo escovado por um robô, ainda assim o vendedor vai ser necessário, e ele é escasso, já desde hoje, e ele tende a continuar mais escasso, porque conforme as novas gerações nascem, Rodrigo, com esse distanciamento todo, tudo no digital, tudo no online, vai perdendo-se um pouco desse traquejo social, dessa comunicação, né? O moleque vai só flertar pelo. Um exemplo, trazendo para a questão mais amorosa, né, e tal. O moleque tá acostumado a flertar só Sexy pelo. Canvas, Sexy Canvas. Não, 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 nem pensando nesse modelo do sexy cam, pensando no moleque flertando pelo Tinder e o cara que aprendeu a desenrolar ali no bar e na noite. Então, esse é um exemplo de como esse distanciamento entre as pessoas, conforme avança a tecnologia, influencia na habilidade de comunicação delas, né? E você ir mais para a rua, por exemplo, antigamente a gente via em qualquer rua um grupinho com 6 moleques sentados, né? Nós éramos esses moleques, né? Hoje em dia, cada moleque está na sua casa. Antigamente, você jogava videogame com teu amigo na tua casa. Hoje em dia, cada um na sua casa jogando. Então, como diminui essa interação humana, diminui a capacidade de entender pessoas, de entender a psicologia humana, de conseguir se comunicar e estabelecer conexões. Eu acho que isso afeta na capacidade de vendas das pessoas. Então, essa escola, com certeza, é uma demanda reprimida que existe aí para formar vendedores. E há sim esse preconceito de você se declarar como vendedor, mas todos nós somos vendedores. Todos nós vendemos o nosso tempo. O problema é a perspectiva que você assume isso. Quem nunca viu aquele memes na internet do cara tá no encontro, aí ele vai falar o nome dele. Não, eu sou supervisor técnico de não sei o que, de não sei o que e tal, blá blá blá. E ele é, sei lá, assistente administrativo, gari e tal. Então as pessoas têm muito dessa neura, mas parte muito também da necessidade de aprovação social, de estar muito mais preocupado com a imagem que as pessoas têm dela, quando essa é a única coisa que você não tem controle. Você não controla o que os outros pensam de você. Então, quando você muda a perspectiva de se apresentar como vendedor, mas como isso sendo uma característica ou uma habilidade que você sabe que na mesa você é o único que possui, que trabalhou ela, você usa isso como um triunfo, você usa isso como uma vantagem. Porque não interessa a área que ele trabalha, ele pode ser médico, pode ser advogado, pode ser dentista,
ele vai precisar vender o produto dele. E ele pode ser um bom jurista, mas não significa dizer que ele é um bom vendedor. Ele vai sempre esperar a demanda chegar, ele vai conquistar. Então, ele vai precisar de vendedores, mas é enxergar o vendedor como um facilitador de negócios, é um facilitador de transações. É alguém que encurta os espaços, encurta os caminhos, é o cara que mete o gol. Então, isso tem sim que ser trabalhado, mas os vendedores também precisam virar essa chave de olhar para de se apresentar com a cabeça baixa. Tem que bater no peito e falar o que você é. Lógico que você não precisa se categorizar como vendedor. Existem vários temas que você pode se apresentar como você se sente mais confortável. Especialista em vendas, especialista em negócios, especialista em negociações B2B, B2C, Consultor. consultor. Você cria o que você quiser, você se apresenta como você quiser, como você se sentir mais confortável, mas na prática você é vendedor. Isso tem que estar no teu DNA, tem que estar na tua cabeça. Então acho que são esses pontos que eu posso trazer para a rapaziada. O que você tem mais a complementar aí, Pedro, antes da gente finalizar aqui a nossa live? Sobre essa questão de vendas, que eu sei que tu tem muita coisa a falar também. Não, vendas, tudo. Primeira coisa, se um homem é capaz de fazer, o outro homem também é capaz, ou mulher, tá? Não generaliza, tanto faz. Então, mas essa questão de venda não é só questão de você falar. Vai além um pouco disso. Vai você entender processo, você entender o cliente, você ter a capacidade de entender o seu produto, ter feeling com o cliente ou criar feeling, perguntas e respostas ideais para que o cliente responda de forma mais abrangente e também tentar ser um pouco claro com o que você fala com o seu cliente. Tem muita gente que sabe falar, mas não consegue ser claro. E também entender como seria o linguajar do cliente. Tem cliente que, de repente, você tem que falar de uma forma mais culta, mais devagar. Tem outros clientes que você pode falar mais acelerado. E você também entender até algumas coisas que nós falamos aqui, que é o quê? Entender o estágio de consciência do cliente. Como é que ele está? Não adianta você querer falar de anúncio pago que você não sabe nem de rede social. O que é um Reels, o que é um Stories. Quantas vezes tem que publicar por dia, o que é melhor, o que é pior. Então, tem que entender o nível de consciência do cliente, do que interessa para ele, para que você consiga exatamente vender a solução. E aí eu venho batendo que para você poder hoje ter um negócio, você precisa resolver um problema, oferecer uma solução. E aí, dentro disso, você vai fazendo o seu pitch de venda. Então, não interessa se você vai falar por telefone, se você vai falar por mensagem, tenta ser humanizado, porque pessoas compram de pessoas. E se você não se apresenta bem, se você não explica bem o teu produto e principalmente não entende o cliente, você não vai conseguir vender um produto. Como é que você vai querer vender um serviço se você não entende a necessidade do cliente? Você sabe que ele quer alguma coisa do que você vende, mas o que que é? E tem muita gente que fala antes do cliente falar. E pelo contrário, você deve ouvir mais do que você falar. Pois quanto mais você dá brecha, cria perguntas abertas e o cliente vai falando com você, mais da vida dele, da situação dele, da necessidade dele, você vai saber. E com isso você vai trabalhando todos esses pontos para que você chegue no final e ofereça tudo isso que ele falou para você, a solução que ele gostaria de ter ou pensou em ter. Então, pense nisso, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo aqui, se já gostou, se já começou a assistir da gente, deixa o like, esmaga aí no comentário, sinta-se à vontade para fazer perguntas que a gente terá prazer respondê-las de você. Então, Alan, é mais essa deixa aí que eu vou falar, deixa o cliente falar e dentro disso crie argumentos e selecione coisas para que você mate essas perguntas e ofereça exatamente o que ele quer. Quero agradecer aqui, Rodrigo, a tua participação, a tua presença. Eu acho que você agregou bastante aí para a nossa audiência, exemplificou
muito sobre o mercado aí também de fast food, deu outros pontos de vista, trouxe uma outra visão, uma outra perspectiva que é sempre importante para a gente crescer também intelectualmente, né? Sempre lidar com perspectivas diferentes. Gostei muito da tua participação, agradecer o tempo que você disponibilizou para vir aqui conversar conosco e vou dar o espaço para você deixar aí a tua palavra final, um recado para a galera, falar o que você quiser. Só não pode pedir voto para ninguém, hein? Se for pedir voto para alguém aqui, tem que me dar uma merreca. Fala aí, Rodrigo. Galera, agradecer aí o convite. Bate-papo muito bacana, muito legal. Espero que não seja a primeira e última vez. Espero receber novos convites também para a gente tocar outros temas. Hoje foi mais focado em vendas, né, da educação com o empreendedor, sobre fast food, mas eu acho que a gente tem muito conhecimento para poder passar ainda, né, de outros segmentos, de outros temas, outras abordagens, enfim. Bem bacana, agregou muito valor hoje, essa troca de conhecimento que a gente teve. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo, e sempre que precisar, estou aí à disposição. Então, Diego, Rodrigo. quero agradecer aí tua presença também, meu amigo. Pô, vamos ver se a gente cria um novo tema aí e a gente possa estar discutindo isso, né, novamente. E quero agradecer o pessoal pelo tempo de vocês, por ter acompanhado aqui tudo até aqui. E dúvidas, deixa lá nos comentários, esmaga o like. Aí, chegar no final, a gente vai deixar as redes sociais do Digo, caso você precise falar com ele também, tudo direitinho. Esmaga o like, traz um próximo bate-papo aí para a gente poder conversar sobre isso. Beleza? É isso, Pedro, é isso, Rodrigo. Rapaziada, obrigado pelo tempo de vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino, faz isso aí, porque, pô, se tu chegou até aqui e não vai fazer isso, tu tá de sacanagem também, né? E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, um abraço e até!